Olá, queridos, eu sou o pastor Lucas Pina, da Coco Presbyterian Church. Coco Presbyterian Church é uma igreja americana aqui na Flórida. Eu sou pastor brasileiro, mas de uma igreja americana. E perto de Orlando, quer dizer, uma hora e pouco de Orlando. Caminho da praia. Não estamos na praia, mas estamos a caminho. Se você está em Orlando e vem para a praia, em Cocoa Beach, né, você vai passar por Coco. A nossa igreja é toda americana, como eu disse, e durante o Covid nós começamos a fazer esse ministério em língua portuguesa para abençoar o pessoal que não podia ir para a igreja, né, naquela época. E estamos continuando a fazer o ministério em português. Temos também o Pingo de Prosa, né, nesse mesmo canal que você está assistindo esse vídeo. Tem o Pingo de Prosa, que são meditações curtinhas que eu lanço todo dia, né, de segunda a sexta, na hora do almoço, para te abençoar durante a semana. É só um pingo de prosa, né, um versículo, uma meditação num versículo bíblico, para te abençoar durante o dia, ajudar você a aguentar a semana até você chegar no fim de semana e poder ir para a igreja ou assistir o nosso culto aqui, que não é um culto completo, no sentido amplo da palavra, mas né, a gente ora, tem um estudo da palavra, tem um hino, né, uma música, então é só isso, né? Mas a ideia é te abençoar, te edificar, te encorajar na vida cristã, né? Então esse é o objetivo, e um dos objetivos é justamente orar por você. Então deixa eu fazer uma oração por você. Pai, nós te agradecemos por esse momento, te agradecemos pela oportunidade que a internet nos oferece, Senhor, de, mesmo longe, poder ser uma bênção na vida das pessoas. E mesmo longe, as pessoas poderem receber bênçãos do Senhor. Eu peço que o Senhor abençoe essas pessoas que estão assistindo, que o Senhor trabalhe na vida delas, que o Senhor as encoraje, fortalece a fé, dá ânimo, Senhor, para continuar na batalha, abençoa a saúde, abençoa a situação financeira, Senhor, aqueles que estão procurando trabalho, que o Senhor possa abrir as portas certas para essas pessoas, abençoa as famílias e dá graça para nós nesse momento. É o que nós te pedimos no nome de Jesus, no nome de Jesus. Queridos, como eu disse, tem, né, não só esse culto, mas tem os vídeos semanais, e eu gostaria de incentivar você a se inscrever no nosso canal, né, e a compartilhar esse vídeo com os seus amigos, seus familiares, pessoal lá da igreja, e ajudar a gente a abençoar outras pessoas. Nós não temos um ministério em português aqui na nossa igreja, então não estou competindo com ninguém, nem roubando crente de ninguém, de igreja nenhuma, né? A gente está só querendo abençoar mesmo. Como eu faço toda semana, eu jogo uma música, um hino, para te encorajar, para te abençoar. Eu espero que você conheça. Algumas vezes eu vou lá no fundo do baú, pego uns hinos antigos, e outras vezes eu pego coisa mais moderna, né? Hinos mais modernos, de gente que eu não conheço mais, né? Eu nem conheço, mas são uma bênção e podem te edificar. Então vamos ouvir o hino de hoje. Crer e observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda.
Espero que tenha sido uma bênção na tua vida. Semana passada eu comecei uma nova série aqui, né? Eu gosto de pregar em série, me ajuda no meu estudo, na preparação das mensagens, né? De ter uma sequência em vez de ficar pegando um versículo aqui, um versículo ali, um texto aqui, um texto ali. Eu gosto de fazer exposição bíblica. E é claro que o nosso tempo aqui é limitado, então eu vou cortando à medida que o tempo, deu tempo eu corto, né? O meu objetivo aqui é ter um programa, um vídeo de 30 minutos, mais ou menos. Então eu estou conseguindo manter a média, né? De ter 30 minutos, perto dos 30 minutos de vídeo. Mas eu estou fazendo um estudo, né? Uma meditação, mensagens sobre o desafio que Davi enfrentou com Golias, né? E eu chamo de as 5 pedras para enfrentar o seu gigante, né? São 5 pedras que Davi usou. Pelo menos ele pegou as pedras, estava pronto para enfrentar o Golias, né? E são essas 5 pedras que eu gostaria de compartilhar com você através da história do Davi, né? Então deixa eu ler o texto para você que nós estamos estudando. É só uma parte do texto, não é o texto inteiro da história. Dá uma checada no Samuel 16, 17, você vai ver a história toda. Mas eu vou compartilhar o 17, capítulo 17, 1 Samuel 17, de 1 a 11. Ajuntaram-se os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam-se no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes num monte do lado da lenha, os israelitas no outro monte do lado da quem. Essa tradução que eu achei aqui é muito interessante, né? A lenha e da quem. E entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, de altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escama, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta de sua lança de 600 siclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís formando-vos a linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós os servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel, dai-me um homem para que ambos pelejamos. Ouvindo Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, se espantaram e temeram muito. Vamos orar mais uma vez antes da gente entrar no nosso estudo. Pai, nós te pedimos que o Senhor nos abençoe e fale conosco nesse instante. Abra o coração e a mente das pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo, e me use, Senhor, para comunicar a Tua palavra e a Tua mensagem. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. 5 pedras para enfrentar o seu gigante. 5 pedras para enfrentar o seu gigante. A primeira pedra que nós começamos semana passada é a pedra da coragem. E nós ainda vamos ficar, porque é um pouquinho... nós ainda vamos ficar um pouco nessa pedra aqui, a coragem, né? Para enfrentar o gigante nós precisamos de coragem. É o que Davi demonstrou, né? Ele demonstrou. A ideia é teve uma guerra, os filisteus contra os israelitas, e um gigante vem e desafia. Fala: não, gente, não vamos matar todo mundo, não. Manda um para lutar comigo, e se ele ganhar, a gente vira servo de vocês. Se eu ganhar, vocês viram servo na gente, aí não mata ninguém, só uma pessoa morre nessa briga aí, né? E todo mundo ficou com medo, porque o cara era descomunal, né? Ele era um gigante mesmo, né? 9,9 pés de altura, né? Guerreiro desde a juventude, quer dizer, não é simplesmente um cara grande, não era um cara desengoçado grande, era um cara grande e que sabia lutar, sabia matar a gente, né? Então Davi, o pai envia Davi para visitar os irmãos, porque alguns irmãos do Davi tinha uma família grande, né? Alguns irmãos estavam no serviço militar com Saul, e o pai manda comida, com uma coisa assim, queijo,
Fala assim, não, você, você molha a mão do capitão lá e dá uma checada nos teus irmãos para ver se está tudo certinho e ver se consegue alguma notícia, né? Davi chega lá e vê a situação e descobre o que está acontecendo, né? Então, e Davi mostra que ele é um corajoso para enfrentar o Golias. Mas a primeira coisa que eu trato a respeito da coragem é a falta de coragem, né? Então, quais são os aspectos que eu vi semana passada? Primeiro, você corre de medo, né? Essa é a primeira reação. Você vê um cara grande daquele jeito, o pessoal, tudo correu de medo, né? O versículo 24 diz assim, fugiam diante dele e temiam grandemente, né? O pessoal corria de medo. A segunda é pagar alguém para lidar com isso. Foi o que Saul fez. Ele ofereceu dinheiro, ofereceu a filha em casamento, isenção de imposto para alguém ir lá e brigar com o Golias. Ninguém queria, né? Também. Então nós paramos aí. Então vamos ver qual que é a outra atitude na falta de coragem. É a atitude aqui eles chamam de denial, né? De negação. É isso, é tudo de ignorar. Você ignora o problema. Eu não, né? Essa é a terceira atitude, simplesmente ignora. Nós não sabemos se ele irá embora eventualmente, deixa quieto, não vou mexer com isso não, deixa esse cara aí, deixa ele estar falando, não, ninguém vai, não dá ouvido para ele não, né? O problema é que eles estavam com medo de ir lá, né? Não tinham coragem para enfrentar, então não, ignoram, né? Então olha só o que o Davi fala. Então, versículo 26 e 27 diz, então Davi falou aos homens que estavam consigo, dizendo, que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos de Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo, assim farão ao homem que o ferir. Davi teve que ficar perguntando, chuchando a turma para receber uma resposta, né? Apenas o pessoal não queria saber, não queria lidar com isso, ignora, né? Os homens estavam ali bem no campo da batalha, eles estavam falando como pastores no campo, não com eles, né? Eles estavam falando com Davi, né? Como se não fosse com eles, né? Aí você fala, aquele cara, aquele sujeito que for, não, mas aquele que for, é isso que vai acontecer. Muitas vezes a gente trata os problemas assim, né? A gente não tem coragem para enfrentar, falta coragem e a gente ignora. Não é comigo, eu não tenho que lidar com isso, né? Não quero mexer com isso, não é o meu problema, né? Eu estou aqui, mas não, eu estou só de passagem. Era aqueles soldados estavam fazendo isso, né? O soldado estava ali conversando com Davi, mas aquele homem que foi aquele, eu ignora. Não é comigo o problema não é comigo. E a última atitude com a falta de coragem é reclamar. O pessoal reclama. Essa é a última atitude, né? Foi o que os irmãos de Davi fizeram. Eles ficaram chateados com todas as perguntas de Davi. Davi começou a perguntar, e aí? Vocês vão deixar esse cara fazer isso? O que vai acontecer? Não pode não. E aí, vai mesmo? E o Saul, como é que vai? Ele prometeu isso mesmo. Ele encheu a turma de perguntas, curiosíssimo. Os irmãos ficaram chateados com Davi, porque isso aí pega mal, né? Porque o cara vem e começa, e aí, né? Vocês são soldados, vocês estão no exército, né? E ninguém vai, né? Dá a entender que ninguém vai fazer nada, não, nenhum de vocês é corajoso o suficiente para ir lá encarar esse sujeito, né? Então os irmãos de Davi ficaram chateados, porque está aí o irmão mais novo, o caçula, fazendo esse tanto de perguntas, e pega mal para os irmãos. Que os irmãos não queriam enfrentar o Golias também, não, você acha? O irmão faz parte da turma. Olha o versículo 28, capítulo 17. Versículo 28 diz assim, ouvindo Davi, Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, Davi falando com os outros soldados, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse, por que desceste aqui? O que você veio fazer aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Com quem você deixou as ovelhas lá no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja.
Eles reclamaram do Davi. Eu sei que você veio aqui só para ver o circo pegar fogo. Você está doido para ver um pouco de sangue. Conheço a tua maldade, a tua presunção. O que você está fazendo aqui? O Davi estava pondo todos eles numa situação muito difícil com aquele tanto de pergunta. O Davi viu Golias desafiando abertamente o exército inteiro. Manda um homem aí, vocês não têm um homem para lutar comigo? E o Davi começa a fazer aquele tanto de pergunta e pega mal para os soldados, porque ninguém queria enfrentar o Golias. Então a última atitude é reclamar. Reclamar. O irmão reclamou, o irmão mais velho ficou chateado com Davi, ofendido por Davi, porque Davi estava fazendo todas aquelas perguntas. Então essas são as características que a gente aprende aqui com Davi, com a falta de coragem. O que acontece quando nós não temos coragem? As pessoas não têm coragem. Essa história aqui nos mostra alguns aspectos importantes. Quando a pessoa não tem coragem, ela corre de medo, né? Essa é a primeira. Paga alguém para lidar com isso. Essa é a segunda, né? Arruma alguém para te defender, né? Você não vai encarar, arruma alguém para encarar por você. Ignora, faz de conta que não é com você. O Golias vem, começa a chamar você começa a olhar para o lado. Eu sei, não sou eu não, você. É você, está falando com você. Eu vi o olho, ele olhou para o teu lado, aquele, né? Ele sai fora. Não é comigo, ignora. E a última é reclamar, né? Reclamar. Quando alguém começar a perguntar por que você não vai encarar, por que você não vai fazer alguma coisa, você reclama. O que você está fazendo? Não é da tua conta? Você não tem coisa para fazer? Né? Ele ficou, acendeu-se-lhe a ira contra Davi. Então, falta de coragem. A falta de coragem produz isso. E agora eu vou entrar num outro aspecto, que é a segunda coisa a respeito da coragem, a segunda lição a respeito da coragem que nós aprendemos nessa história, que é o processo da coragem. A coragem é um processo. Ela não acontece de repente. De repente você simplesmente vira e fala assim, opa, hoje eu estou corajoso. Não acontece. Ou então você vê a situação e fala, a coragem parece que, né, você recebe a coragem e agora vai ter que enfrentar a coisa. Não, a coragem é um processo. Davi já havia conhecido, já era conhecido de Saul, né? Mesmo que Saul não lembrasse direito dele, ele já era conhecido de Saul como um homem corajoso e um guerreiro. Você tem que entender isso. Isso é o que os servos de Saul tinham a dizer para Saul a respeito de Davi. 1 Samuel 16, 18 diz assim: Então respondeu um dos moços e disse: Conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Esse é o Davi, esse é o relatório que os servos de Davi deram para Saul, o rei. Ele estava procurando alguém para tocar a harpa para ele, mas não só tocar a harpa, ele queria algo mais, ele queria alguém que pudesse estar com ele, se precisasse de defesa, ele pudesse ser defendido por essa pessoa também. Ele queria saber quem é esse cara. E ele pergunta, vocês conhecem alguém que está, né, que encaixa nessa definição aí? O cara, e a turma perguntou, né? Falou, eu conheço, o filho do Jessé, o belemita, né, lá de Belém. Ele toca a harpa, sabe tocar a harpa. Ele é forte. Então, aquela ideia que a gente tem que Davi é um menino, né, pequenininho, franzindo. Não, Davi era um adolescente já, né, para adulto, né, seus 16, 17 anos, essa idade que normalmente aí no Brasil, né, aqui nos Estados Unidos, o pessoal vai para o exército, né, está no final
do segundo grau, aquele negócio todo. Ele era um rapaz, né? Era um rapaz jovem, porque o jovem na época, lá naquela época, era até 30 anos de idade, né? 30 anos você virava adulto. Então, quando fala jovem, a gente quase sempre nos desenhos que a gente põe um menininho. Davi é um menininho. Não, não é. Davi ele é forte e é valente, homem de guerra. Ele sabe brigar. Provavelmente vocês já viram ele brigar. Sisudo em palavras e de boa aparência. E o principal aqui no final, que o cara dá um relatório pro Saul, que não é Davi falando isso aqui não. É o sujeito dando um relatório sobre Davi pro rei. Então ele tinha que falar direito, porque o rei quer saber direito o que está acontecendo. Ele fala assim: o Senhor é com ele. O Senhor é com ele. Então essa é a definição de Davi, a descrição que Saul recebeu de Davi. Então Saul já conhecia Davi, ele chama Davi ia lá tocar a harpa para ele, aquele negócio todo. Então ele já sabe que não prestava atenção né? Tem um cara tocando a harpa ali, aquele negócio todo, um menino, né? Mas como é que ele chega a isso? Como é que ele chega desse jeito? Como é que se torna, né? Como é que se torna um cara assim, forte, valente, homem de guerra, sisudo em palavras de boa aparência? Qual que é o processo para ter coragem? Qual que é o processo para ter coragem? E hoje nós vamos começar a dar uma lida nisso aqui, porque nós não vamos ter tempo, né, para ver todo o processo de Davi, né? A primeira coisa que a gente aprende aqui é um processo crescente. Então você começa com coisas pequenas e vai progredindo, aumentando no processo. Então coragem não é algo que você, como eu já disse, não é algo que você recebe de repente o pacote inteiro, não. Você começa a ter coragem nas coisas pequenas, às vezes até insignificantes, e depois vai para a próxima, e depois vai para a próxima, e aí vai crescendo até você ter coragem, né? Davi, como qualquer um de nós, não nasceu com coragem. Ele não se tornou corajoso instantaneamente. Ele levou algum tempo e experiência para chegar lá. Deixa eu ler o versículo, capítulo 17, que é o capítulo principal. E eu gostaria de desafiar você a dar uma lida nesse capítulo. Versículo 34 a 36, olha o que ele diz. Respondeu Davi a Saul, isso depois que o pessoal ouviu Davi perguntando do Golias e tal, o Davi falou: eu topo enfrentar esse cara. O que eu preciso fazer? Ele falou: você precisa conversar com o rei. Então eles levam ele lá para o Saul. E o Saul falou: fiquei sabendo que você está disposto a enfrentar o Golias. Eu tô. Esse cara aí não pode ficar fazendo desafio para Deus assim, não. O que ele pensa que é? Davi tinha a atitude certa. Olha o que Davi responde. Mas aí Saul começa a perguntar: mas você tem condição? Como é que faz? Como é que acontece? Olha o que Davi responde. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Deixa eu só dar uma dica aqui, porque esse texto aqui nos dá uma ideia do processo da coragem. Como é que a coragem acontece? Ela acontece gradualmente, né? Então o que a gente tem aqui? Primeiro, a solidão no campo com o rebanho, né? Naquela época ele era um menino mesmo, o pai mandou ele para... Você vai para o campo com as ovelhas, ficar sozinho lá, só com os animais. Imagina. Quando Davi começou a cuidar das ovelhas, ele era criança mesmo, agora ele já está um moço.
Mas naquela época era criança, vai para o meio das ovelhas, vai ficar no meio do mato lá, andando com elas para o pasto, dorme por lá, cuida delas, protege, guarda, se vira. E o Davi foi, imagina. Medo das primeiras noites, sozinho. Barulho, toca, faz alguma coisa. Uma ovelha mexe. Você já pensa que é alguma coisa, que é um bicho, que é um animal. Então esse é o primeira vitória que ele teve que ter, foi a solidão no campo com o rebanho. A solidão no campo com o rebanho. Não é que ele teve que enfrentar sozinho, né? Talvez as primeiras vezes foi com os irmãos para saber como é que vai, para onde que leva as ovelhas, o que que faz, como é que cuida das ovelhas, quando alguma machuca, alguma escapa, foge, o que ele faz, né? O Salmo 23 está aí para mostrar que ele sabia lidar com isso, né? Então talvez as primeiras noites né, as primeiras vezes foi com 1 ou 2 irmãos, já que a família era grande, mas teve época que ele ficou sozinho lá no campo. E teve que se virar. Teve que se virar e aprender a aguentar o choro, a solidão, o medo, né? Enfrentar o medo. E não deve ser fácil. Mas isso foi só o primeiro passo. É claro que você já viu aqui que ainda tem outros, mas o nosso tempo está acabando aqui. Mas é um processo crescente. Tem sempre o primeiro passo. Né? São as primeiras coisas. Nada acontece, simplesmente é o medo de estar sozinho, no escuro, né? A criança que aprende a dormir com a luz apagada, vai para o quarto dela, tem que ficar sozinha, né? São coisas pequenas que vão produzir coragem, barulhos que acontecem, tem que ouvir barulhos, se assusta, não aguenta firme, né? Pessoa que vai para a escola, sai de casa, né? Então é o início do processo, então é um aprendizado, né? E é importante a gente saber que isso aí é um processo. E semana que vem a gente volta a falar mais desse processo aqui. Vamos orar a Deus mais uma vez. Pai, nós te agradecemos pela tua graça para conosco. Tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, aquilo que o Senhor tem feito a gente passar pela vida, para aprender a ter coragem, Senhor, para lidar com as coisas. Continua abençoando, continua fortalecendo a gente. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Queridos, obrigado por ter vindo aqui. Compartilha esse vídeo com os teus amigos, teus familiares, o pessoal lá da igreja, e ajuda a gente a abençoar outras pessoas. E espero te ver durante a semana no nosso Pingo de Prosa, senão a gente se vê aqui no fim de semana, tá bom? Um grande abraço, Deus te abençoe.